Está ao vivo? Eita. Vamos lá. Agradecer o pessoal das Libras, agradecer que estão aqui, prestando esse importante trabalho aqui, serviço, para toda a nossa audiência. Agradecer também a presença de todos. Fazer antes uma breve apresentação. Meu nome é Eduardo Bismarck, sou deputado federal pelo PDT do Ceará e sou coordenador técnico de alfabetização em modalidades especiais de educação na Coalizão Parlamentar pela Educação. Devido à nossa pandemia de coronavírus, que atinge todo mundo, a nossa comissão externa de acompanhamento do Ministério da Educação, Comex-MEC, teve seus trabalhos, de certa forma, interrompidos, pelo menos presencialmente, e por isso nós decidimos continuar a nossa atuação por meio desta coalizão e em trabalhos virtuais, acompanhando e dando suporte às ações de educação durante esse momento tão difícil pelo qual o Brasil e o mundo inteiro estão passando. Esta já é a nossa 5ª edição de webinar, que tem como objetivo debater os desafios da educação inclusiva durante a pandemia. E contamos com a presença dos ilustres convidados, professor Douglas Ferrari, doutora Cíntia Macena e doutora Roseli Oller. Quero agradecer, então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a presença, também aos colegas deputados que se encontram já online, como o nosso amigo deputado Tiago Mitrô, deputado João Campos, o deputado Tiago Mitrô é do Novo, de Minas Gerais, deputado João Campos é do PSB de Pernambuco, e a deputada Tabata Amaral, minha colega do PDT de São Paulo. Também gostaria de agradecer os que vão ter a oportunidade de entrar também, deputada Luísa Canziani, deputado Felipe Rigoni, professor Israel e o Aliel Machado, que também fazem parte da nossa coalizão parlamentar. Quero agradecer, novamente, aos nossos amigos de Libras, que estão aqui conosco, mas também toda a audiência do meu município de Aracati, que está nos acompanhando através da TV Educativa, TV Sinal, canal 14, e também FM Sinal, frequência 91.1. Dando um abraço a todos os meus conterrâneos que estão acompanhando também pelas fanpages dos deputados, não só a minha, mas de todo mundo. Entrando mais especificamente no nosso tema, nosso webinar, nós sabemos que quando falamos de educação inclusiva, como educação especial de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou até mesmo superdotação, é de conhecimento de todos que essa modalidade já encontra, mesmo em condições normais, inúmeras dificuldades para a sua implementação. Ela exige um currículo diversificado e mais flexível, formação docente qualificada, tecnologia assistiva, projetos pedagógicos inclusivos, dentre outras especificidades. Nesse sentido, a pandemia tem nos mostrado que garantir que uma educação, que já é por si só um desafio, se mantenha com a qualidade necessária nesse período de isolamento. É, sem dúvidas, um grande obstáculo. Algumas normativas prevêem o apoio da União aos entes federados, no sentido de ajudar na promoção dessa educação com qualidade, como, por exemplo, a distribuição de recursos educacionais para acessibilidade a estados e municípios. Porém, durante essa pandemia, temos observado uma ausência das ações do Ministério da Educação, que tem deixado estados e municípios por conta própria para garantir a educação inclusiva neste momento de difícil travessia e de muitas dúvidas na sociedade. Ressalto, porém, que havíamos marcado uma reunião com a Secretaria de Modalidades Especializadas do MEC, anterior a esse webinar, para podermos conversar sobre o assunto e sabermos de ações que eles estão tomando, mas acabou sendo adiada por motivos próprios da Secretaria e não dessa coalizão. Então, apenas esclarecendo que, caso eles estejam estudando alguma medida mais específica, nós da coalizão parlamentar ainda não tivemos acesso. Nesse sentido, gostaria de ouvir um pouco vocês, convidados, sobre quais medidas consideram importantes no sentido de promover a educação inclusiva, à distância nesse período de pandemia. E, além disso,
que fazer no pós-pandemia, considerando os danos psicológicos e cognitivos que esses alunos certamente sofrerão. Antes de passar as palavras às vossas senhorias, gostaria de avisar o nosso público que vocês podem encaminhar dúvidas no quadro de comentários ao lado. Teremos um membro da nossa equipe selecionando perguntas para serem discutidas ao final pelos convidados. Cada convidado terá, como introdução, 10 minutos para falar sobre o tema que considera mais importante, não é uma coisa fixa. Se precisarem de mais tempo, fiquem à vontade. A gente abre um espaço para que vocês possam desenvolver o tema com toda facilidade. Tenho certeza que as contribuições serão riquíssimas e sairemos deste webinar cheio de grandes e importantes ideias. Para iniciar o debate, na ordem alfabética, pedindo a gentileza dos dois outros convidados, gostaria de convidar a doutora Cíntia Macena para a sua exposição. Gente, boa noite. Meu nome é Cíntia, eu sou professora, pedagoga, atuo na educação especial há alguns anos, venho desenvolvendo pesquisas e estudos na área da educação especial, que me fez, inclusive, adotar mais essa postura na luta pelo direito à educação. Hoje estou na Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo e tenho um filho, Antônio, que tem trissomia do 21, síndrome de Down. Então, eu tenho uma trajetória, que ela não começa com o Antônio, ela é anterior ao Antônio, e o Antônio veio intensificar a minha luta em relação ao direito de todos à educação, sobretudo as pessoas que são público da educação especial. Quando a gente fala, primeiro, para que a gente comece a conversar sobre a questão da educação especial, é interessante a gente situar, o que é a educação especial, para que a educação especial e em que contexto a educação especial. Primeiro, eu quero frisar que a educação especial ela surge através de um grande movimento, movimento social de luta, de inclusão e encabeçado pelas próprias pessoas com deficiência e por suas famílias, no momento em que o Brasil, influenciado pelo cenário internacional, impulsionado por documentos internacionais, clama participação de todos na sociedade. E a educação é um dos direitos conquistados. A partir, então, desse momento de democratização, começamos a falar, a Constituição Federal nos confere o status de que todos somos iguais perante a lei, e começamos a discutir quem são esses todos, e para que e como movimentar os direitos para todos nesse sentido. E eu sempre gosto de fazer uma análise que as pessoas sempre com deficiência, elas sempre existiram, Elas, desde que a humanidade é humana, eu tenho pessoas diferentes. No entanto, eu que nasci em 82, eu não me lembro na minha infância de ter convivido na escola com pessoas com deficiência, onde é que elas estavam. E aí a gente sabe da trajetória de educação dessas pessoas que nem sempre se deu em espaços comuns. Essas pessoas eram segregadas da sociedade, essas pessoas viviam em casa, elas não tinham direito de participar, porque entendíamos que essas pessoas não tinham capacidade para participar, para conviver, para se movimentar na sociedade em geral. E uma série de discussões e de transposições de paradigmas, nós hoje não vamos mais de encontro a esse modelo que pensávamos, que é a exclusão, e explicávamos a exclusão sobre a lógica do defeito do corpo das pessoas, ou do defeito das pessoas, ou das suas limitações físicas. E sim, hoje entendemos que a exclusão existe pelas barreiras que o ambiente e a sociedade impõem à participação plena dessas pessoas. A partir do momento em que nós compreendemos que as barreiras não estão nas próprias pessoas com deficiência, transtornos do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, e sim no ambiente, a gente começa a
compreender o sentido de que o ambiente seja inclusivo, que ele esteja preparado para receber pessoas com todas as demandas, com todas as suas diferenças, e que essas barreiras que exigem a participação plena de todos sejam eliminadas. E a educação especial nada mais é que isso. A educação especial é um conjunto de recursos e apoios que vem oferecer, né, ao estudante que é público da educação especial, que mais tarde vai ser definido aí nas políticas como as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, os recursos para que elas possam aprender com todos os outros na escola comum, na sala de aula comum. Nós temos um movimento político, né? Nós temos políticas que são constituídas através do diálogo com as próprias famílias, com as próprias instituições que atuam no direito, na defesa do direito das pessoas com deficiência, que inclui as próprias pessoas com deficiência no sentido de organizar a educação especial. Então, hoje nós temos aí da atual Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, de 2008, nós temos 12 anos. Avançamos muito em relação ao número de matrículas que nós temos hoje. Mais de 87% dos alunos públicos da educação especial estão matriculados na escola comum. Nós temos um Fundeb que garante a dupla matrícula e assegura esses recursos de acessibilidade, essas adaptações para que o estudante aprenda da mesma forma e junto com os demais. Não da mesma forma, que ninguém aprende das mesmas formas, né? Mas que tenha oportunidades e que comungue em igualdade de direitos de todos os outros. A educação especial, basicamente, ela vem fazer isso. Como vamos agir no momento de pandemia? A educação especial ela não pode perder esse viés, e eu falo que a gente tem que entender a educação especial de uma forma totalmente relacionada com a educação básica. A educação especial, ela não é um outro tipo de escolarização. A educação especial, ela faz parte da educação básica, né? Ela é um direito desse público, né? Que faz jus a esse tipo de educação, para que acesse a educação nos espaços comuns. Então, ela vai perpassar todos os níveis, as etapas e modalidades de ensino. Eu preciso pensar que hoje, na educação, esse modelo, essa pandemia, essas formas que nós estamos adotando de isolamento social como combate, prevenção, a disseminação do novo coronavírus, ele está muito longe de ser o ideal, e não é somente para o público da educação especial. É o ideal para todos nós, professores, alunos, famílias. O mundo hoje não é o ideal. Então, eu tenho muito medo quando a gente começa a problematizar muito a questão da educação especial descolada da educação básica. Então, nós temos hoje uma escola que está tentando, né, se reinventar dentro dos possíveis, né, usando de tecnologias e usando de ferramentas, usando de recursos e invenções que ela nunca imaginou que teria que usar. Né? Nós nunca imaginávamos que íamos, e tão rapidamente, do dia para a noite, teríamos que repensar as formas de fazer educação, né? Sem o contato com o outro, sem a mediação, sem os debates, sem as trocas, sem o compartilhar espaços. Não é só a educação que está assim. Nós temos hoje a saúde. Eu sempre gosto de falar que eu duvido que algum médico tenha sequer cogitado a hipótese de um dia trabalhar nesse cenário de guerra no Brasil. Né? Então, a saúde também está distante do que nós imaginamos ou do que seria o ideal. A assistência social está tentando mobilizar recursos, mobilizar apoios para essas famílias que estão sofrendo com desemprego, que estão sofrendo com os impactos psicológicos, por perderem parentes, por perderem amigos, pelo medo, pela angústia, né, do contágio. Então, o cenário está muito distante do ideal. A educação especial, ela, assim como todas as modalidades de educação, como a própria educação básica em si, ela tem, sim,
sido impactado por esse modelo. Todos nós, né? Temos, mas essas tecnologias, talvez não, em alguns momentos, elas podem exigir, né, uma maior formação, um maior preparo, que nós não tivemos tempo, né, de nos organizar em relação a isso, mas o que eu quero deixar claro é que eu não entendo isso como algo que é exclusivo da educação, porque os estudantes que são público da educação especial não dão conta, mas é um problema comum a todos, né? Acredito que nesse momento o nosso maior desafio é em relação a fazer com que esses estudantes, qualquer estudante, seja ele público da educação especial ou não, acessem o conhecimento, acessem o currículo possível nesse momento, porque eu tenho que ter clareza que o currículo do dia 17 de março, ele já não serve para mim hoje. Então, eu tenho que pensar nas melhores formas possíveis com que todos os estudantes acessem esse currículo possível hoje também. Eu não vejo nenhuma outra forma de fazer isso sem o diálogo muito próximo com as próprias pessoas, os próprios estudantes, sejam eles público-alvo da educação ou não, com as famílias, ou com quem está desempenhando aquele papel, né? Ou quem representa aquele estudante. Tem sido muito comum, e eu falo que até no contato com outras mães, né? Que a gente compartilha experiências, compartilha a vida. Então, o meu filho, a minha filha não está dando conta, não estão acompanhando, eu não estou dando conta de fazer atividade. Então, primeiro é a gente pensar que se o estudante ele não está dando conta de acompanhar aquele modelo, é porque aquele modelo não está adequado para esse estudante. Entende? Então, se a família precisa fazer a atividade ou acessar, realizar alguma tarefa para o estudante, se o estudante não deu conta, é porque aquele modelo, aquela proposta não está de acordo com as habilidades que ele possui e com o que ele precisa construir. Então, a gente precisa, como equipe pedagógica, como família, como próprio estudante, sentar e repensar essa proposta educacional para esse momento, né? Nós temos aí as questões que envolvem a tecnologia, nós temos uma desigualdade, um Brasil, né, que é fortemente marcado pela desigualdade social, e essa desigualdade, ela não exime a escola. A escola sofre fortemente os impactos dessa sociedade marcada por uma educação que ela sofre o impacto da desigualdade social, da pobreza, das questões de preconceito, né? Isso precisa ser, por isso que, apesar de termos encontrado na tecnologia, talvez, a única alternativa para continuarmos oferecendo ou como se diz, construindo conhecimento, apesar disso, nós precisamos pensar qual é a realidade daquela escola. Então, se aquela escola não possui as tecnologias, as ferramentas, se aqueles estudantes não estão acessando, o que eu posso oferecer como substituto disso? É fundamental. E eu defendo que, nesse momento, as nossas ações, e eu defendo isso como mãe e como profissional, que as nossas ações estejam também focadas e dispostas a discutir esse cenário educacional pós-pandemia, a reconstrução dessa sociedade. Então, como que a gente vai, por meio da educação, porque eu, como professora, como pedagoga, eu aposto na educação como um único meio de transformação social. Né? Transformação não só para uma sociedade menos preconceituosa, menos capacitista, mais democrática, mais justa e mais humanitária, mas também uma sociedade que sofreu todos esses impactos causados pelo coronavírus. Então, como que eu vou pensar nessa sociedade? Primeiro, eu vou precisar repensar esse currículo, saber que o ano de 2020, ele já não cabe mais no final. O ano letivo já não cabe mais no final de 2020. Então, eu tenho que pensar em tempos, tenho que pensar em espaços. Infelizmente, o Conselho Nacional de Educação, ao não reduzir as 800 horas, ele nos deixou
como educadores, como professores, como sistemas estaduais e municipais de ensino, numa situação muito precarizada. Então, além de ter que redimensionar esse currículo com as possibilidades naquele momento em que retomarmos as atividades, teremos também que pensar em qual aluno nós iremos receber. Esse aluno que nós vamos receber é um aluno que pode ter sido vítima de violência doméstica pelo maior tempo de exposição que ele ficou, pode ter sofrido com a fome, com o abandono, ele pode ter perdido a família, os pais podem ter perdido o emprego ou quem desempenhasse essa função. Eu não tenho mais o mesmo aluno de 2017. É um aluno que vai chegar cheio de medos, angústias e incertezas, e a escola vai ter que estar preparada para lidar com isso. E também preparada para acolher esse corpo docente, né, que também vai chegar tendo sofrido grandes impactos em decorrência disso. Então, nós vamos ter que pensar e discutir, e num âmbito muito íntimo de cada escola, considerando o seu contexto, considerando as marcas que esse processo produziu em cada um desses sujeitos e articulando todos os recursos possíveis para que essa reconstrução ela seja potente, seja democrática, seja inclusiva e que seja realmente possível. Muito obrigado, doutora Cíntia. Belas palavras. Mestre, agora eu então. queria convidar o nosso professor Douglas Ferrari, pedir um pouquinho mais de paciência para a doutora Roseli, que vai falar logo em seguida, também para a nossa audiência, que vai poder ouvi-la, mas convidar o professor Douglas Ferrari, que é doutor em educação no programa de pós-graduação em educação pela UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo. Agradecer também ao deputado Felipe Rigoni, que está aqui conosco, participando desse webinar, que nos apresentou e indicou aí esses brilhantes convidados. Por favor, professor Douglas Ferrari, fique à vontade para a sua exposição. Boa noite quem está nos ouvindo, boa noite a Cíntia, a Roseli, por compartilhar esse momento, boa noite aos deputados, ao Eduardo Bismarck, ao João Campos, a Tabata, ao Felipe Rigoni, obrigado, Felipe, também pela indicação. Sempre com muito prazer que venho falando, e nesse momento da pandemia eu tenho sido convidado a participar, não só como pesquisador, mas como militante, e também como pessoa com deficiência visual, a falar sobre educação, pessoas com deficiência, Covid-19. É preciso a gente alertar e fazer algumas denúncias, alguns anúncios também. Eu sou professor aqui da universidade, na graduação e na pós, e a gente, até pela condição que a gente está e também por longos anos de militância social, a gente recebe muitos relatos, muitos depoimentos, tenho participado de algumas entrevistas, e também é captado o que está sendo discutido nas redes, nos processos educacionais também, nos documentos internacionais. Então, a gente tem recolhido, e só sobre a Covid-19 eu tenho mais de 100 arquivos, nesse momento de um pouco mais de cerca de 3 meses, mais ou menos. E aí algumas coisas é preciso a gente colocar, que tem a ver com, que repercute na educação primeiramente, para depois eu entrar na educação. Primeiro, é necessário a gente pensar, e aí esse é o momento propício, penso, de um protocolo de atendimento às pessoas com deficiência. Um protocolo que vai até ao atendimento de hospital, porque tem pessoas com deficiência sendo mortas, infectadas, e não estão recebendo o devido atendimento, e a profissional de saúde não está sabendo como lidar.
né? Então, isso impacta, inclusive, na forma como a gente observa os dados. E aí, se vocês forem verificar, não temos dados nenhum sobre pessoas com deficiência, nenhum. Apesar de saber informalmente de pessoas infectadas, mortas e curadas. Mas se a gente procurar, a gente não vai encontrar. Isso é ruim para trabalhos de pesquisa, trabalhos estatísticos, né? Eu estou tentando escrever um artigo, mas não consigo fazer a parte dos dados, porque nós não temos. E isso nós temos que pensar também enquanto política educacional, né? Na repercussão disso na política educacional. A outra coisa importante, eu acho, para também incluir, né, o Estado do Espírito Santo tem duas legislações importantes, né, legislações no grupo das leis. Uma é uma nota técnica da Secretaria de Saúde, que tem o protocolo do cuidador, o protocolo se a pessoa com deficiência ser infectada, não tem na hora do hospital, né, mas já tem essa nota técnica, e a lei que transforma as pessoas com deficiência em grupo de risco, ou torna, né, a pessoa com deficiência em grupo de risco. Isso é muito importante que a gente pudesse levar isso em nível nacional, porque na hora do retorno às aulas, a gente vai ter que pensar nesse grupo, que não vai poder voltar ao mesmo tempo. Isso já é uma questão que eu coloco, do pós-pandemia. E aí, para a gente não criar um malabarismo, para criar um grupo de risco escolar, eu acho que é importante a gente ter esse grupo como um grupo de risco, não só pelas deficiências, pelas comorbidades, né, ou outras questões, mas pela deficiência em si. Se a gente olhar a avaliação biopsicossocial, se a gente olhar as condições socioeconômicas, a gente já tem recebido relatos de pessoas com deficiência visual e surdos que estão sendo discriminados por causa do contato, né? Por exemplo, do cego na hora de ser ajudado na rua, ou do surdo que precisa fazer leituras labial, que não consegue por causa da máscara, né? Então, isso tudo, de um modo geral, impacta, né, na educação. E aí a gente tem que pensar de uma educação inclusiva, que agora eu estou dizendo que ela teve sempre suas dificuldades, suas limitações, mas agora ela está escancarada. Os pais estão vendo a falta de acessibilidade, né, de audiodescrição, de libras, né, a coisa está escancarada de tal ponto que tem famílias que estão achando melhor ficar em casa, isso é um perigo para o direito à educação. Tem famílias que estão preferindo pegar os laudos, e aí a gente tem que pensar num pós-pandemia em como fazer o atendimento domiciliar, que é um direito, mas que até então, em muitos lugares, era mais uma exceção do que a regra, mas provavelmente em um normal antes da vacina vai ser mais regra do que exceção, né? E tem pais dizendo que não voltam com os filhos para a escola até antes da vacina, né? Então, a gente tem que pensar em como combater, em vários aspectos, o que eu vou chamar aqui de capacitismo, que a Cíntia já citou, né? Que é uma palavra, no Brasil, nova. O que ela representa não é novo, né? Que é a discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência, assim como o racismo, a homofobia, a misoginia, né? Isso já é tempo, né? Nós temos alguns livros de história da educação das pessoas com deficiência, né, que já trazem dos corpos desviantes, né? Assim como outras minorias, né? E aí a gente precisa, nesse momento em que, infelizmente, esse capacitismo, ele aumenta por as questões socioeconômicas, a falta de acesso à internet, né, as dificuldades de mobilidade, né, nos bairros. Eu tenho dois casos, né,
eu gosto sempre de trazer alguns relatos reais, que eu chamo de causos reais, né? De uma mãe que me relatou que o seu filho, numa aula online, a professora deu o bom dia e tchau para o seu filho, né? Ficou totalmente apagado. O outro momento é em que uma colega minha que tem deficiência, que tem câncer e que está com dificuldade de sair até para fazer compra. De alunos com deficiência da universidade que moram em morros, né, cegos que precisam, e aí a gente vai ter que ter uma outra cultura, uma outra forma para receber essas pessoas, porque precisam fazer a higienização das bengalas, das cadeiras de roda, né, pensa isso na escola, né? Então a gente precisa aproveitar esse momento que está escancarado e combater o capacitismo, né? Infelizmente, o Conselho Nacional de Educação, né, no tópico que fala da educação especial, ele não cita em nenhum momento a educação especial como uma proposta pedagógica, né? Isso que é assim que a gente, como modalidade de educação, lá fala que ele é transversal, isso é importante, mas de uma proposta pedagógica. E aí nós estamos falando de atendimento, de aprender. O nosso aluno tem que aprender, não é só socializar, né? E os desafios se colocam nesse momento. É claro que alguns colegas falam, bem, a gente já vivia no confinamento, né? A gente já vivia no isolamento social. Nós estamos continuando em muitas realidades, né? De pessoas que precisam de uso, por exemplo, de cuidador, de máquina. Então, o isolamento. E aí a escola, ela por tradição, a educação escolar é uma ação coletiva, né? A gente aglomera para aprender numa sala, né, de 25, de 30. A professora ensina, o aluno, o coleguinha ensina também, né? E como nas nossas escolas, nas condições que a gente tem, a gente oferecer distanciamento, oferecer condições de higiene, adotar as normativas da OMS, né? E algumas coisas eu penso que a gente pode propor, né, também. E aí, eu acho que a gente não é falar só da denúncia, é falar do anúncio, né? A gente precisa ter um olhar mais sensível, uma escuta sensível com as pessoas com deficiência e seus familiares. Na minha trajetória escolar, até acadêmica, eu nunca fui perguntado como eu gostaria de que me fosse ensinado. Eu acho que isso é a realidade de muitos, né? Então, o professor perguntar como é que você, família que está vivendo, como é que você tem as suas dificuldades, como é que a gente pode fazer para ajudar, como que a gente pode ouvir, né? E não impor, propor, indicar, né? Sem ouvir a família e a pessoa com deficiência. Né, nós temos, eu acho que isso funciona bem. Eu tenho alguns, né, antes de ser professor da universidade, fui 15 anos gestor na área de educação especial, e nós temos uma experiência em que duas alunas cegas, né, uma que a mãe trabalhava com produtos de perfumaria, né, que vende em casa, ela tinha um bom olfato e a professora fez uma feira feira livre para aprender inglês, e ela era vendedora porque ela sentia o cheiro do mamão, da maçã, da manga. Ou de uma aluna também dessa mesma escola, que a mãe tinha que trabalhar, ela ficava ouvindo o rádio, e a escola criou então uma escola rádio, e ela era a locutora da escola. E quantos conteúdos ela aprendeu? A gente precisa pensar que os conteúdos, eles não devem ser adaptados. O que deve ser adaptado são metodologias, técnicas, ferramentas, né, instrumentos, né, o currículo nós temos que seguir, porque esse aluno tem que aprender, né? Pensar na acessibilidade, né? A gente está aqui com o intérprete de Libras. Hoje o intérprete de Libras é um senso comum, nas lives, inclusive,
mas a gente vê que não está nas web aulas, nos materiais das prefeituras, das escolas particulares, das televisões, né, que estão sendo transmitidos conteúdos, né, e não só o intérprete de Libras, mas a legenda, a audiodescrição, né, e isso deveria permanecer, não só agora, mas permanecer pós-pandemia, porque nas escolas, os filmes, né, estão sendo muito usados, por exemplo. E aí, para finalizar, eu destaco 2 anúncios, que é um vínculo com a família, um vínculo maior, né? A família, na educação especial, é muito importante, e a educação especial tem um vínculo até um pouco maior do que em relação às outras, né, os outros alunos, com a família. E a gente perdeu muito, porque perdeu esse vínculo. Então, a gente precisa criar formas, canais de manter o vínculo com as famílias, para agora e para depois, né, que tem a ver com o olhar sensível. E pensar em práticas inclusivas, pensar no trabalho colaborativo, né, entre professor de educação especial, professor da sala comum, o professor que trabalha na sala de recursos, né, em práticas como o do meu colega Éber Camargo, professor físico, cego, que ensina átomo com pão de queijo e goiabada. E entre outras coisas, né? Entre outras formas diferentes de ensinar, né? Então, a gente precisa sair um pouco do nosso conforto. As prefeituras precisam oferecer também condições, né? A gente tem que pensar também na precarização do trabalho docente. E nós, da universidade, trabalhar na formação inicial e continuada. Tá bom? Eu agradeço e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, professor Douglas. Foi muito esclarecedor, muito ilustrado a sua explicação. Eu só reparei, a deputada Tabita ficou, quando você falou em átomo explicado com pão de queijo e goiabada, ela prestou muita atenção porque ela estudava né, física lá em Harvard. Eu fiquei curiosa, mas faça a pergunta depois ao professor. Eu só quero pão de queijo e goiabada. Agora, agradecer também o pessoal, a sua participação, professor Douglas, agradecer aqui o nosso pessoal de Libras novamente, pedir desculpa que nós tivemos alguns problemas técnicos no início, meu amigo Levi, lá da minha cidade, quando eu mandei o webinar para ele, ele perguntou se ia ter intérprete, eu disse que sim, realmente reforça que é a importância, né, da presença de vocês aqui, e peço desculpas mais uma vez ao público pelo problema técnico que teve em função da internet. Bom, agora, não menos importante, vamos ouvir a doutora Roseli, que representa a sociedade civil aqui neste webinar, que é uma supervisora de serviço de educação do Instituto Jô Clemente, e especialista em atendimento educacional especializado. Obrigado, doutora Roseli, pela sua presença aqui. Boa noite, obrigada a vocês pelo convite. Foi muito esclarecedora a fala da Cíntia e do Douglas, né, e eu só venho a complementar o que eles falaram. Como disse a Cíntia, que o direito da educação inclusiva ela é garantida pela Convenção, pela Constituição e pela Lei Brasileira de Inclusão desde 2015. O Instituto Jô Clemente, que é a antiga PAI de São Paulo, ela realiza o atendimento educacional especializado no contraturno para as pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, né? Pensando em todo esse cenário que nós estamos vivendo com a pandemia, nós deixamos de realizar o atendimento presencial a estes alunos, a essas pessoas, desde o dia 17 de março, né? Pensando em toda a questão que eles estão passando, né? O que nós pensamos, né, de ações para continuar garantindo, né, o atendimento a essas pessoas e o acesso ao atendimento de apoio, que é um direito que eles têm, né? Então, qual foi a primeira ação que nós, do Instituto Jô Clemente, fizemos? Nós fizemos um mapeamento
respondendo até a pergunta, né, do deputado, né, como que nós podemos atuar neste momento de pandemia, pensando nessas pessoas com deficiência. Então, nós fizemos um mapeamento, né, com todas essas famílias, para levantar quais são as dificuldades, quais eram as necessidades que eles estavam enfrentando durante o isolamento, e quais seriam as formas de acesso que eles teriam para que a gente pudesse fazer este atendimento, porque como a professora Cíntia e o professor Douglas deixaram muito claro, a grande maioria do nosso público, não só da educação especial, mas de toda a educação, eles têm muita dificuldade de acesso à internet, a computador, e as aulas online têm dificultado muito este acesso. Nós, enquanto serviço de apoio, que temos como objetivo quebrar as barreiras, de que forma que nós poderíamos acessar essas crianças, esses adolescentes e essas famílias para continuar dando este atendimento e orientando eles neste momento de pandemia. Fizemos este mapeamento, né, e o que foi relatado pelas famílias? Que eles estavam apresentando muitas dificuldades de organização de rotina, porque foi totalmente tirado isso deles, eles estavam apresentando momentos de ansiedade, de agitação, de agressividade, e a grande maioria não tinha acesso a computador e internet, né? Fizemos esse mapeamento e pensamos, o que vamos fazer agora com essas informações? Reunimos o grupo da educação, né, os pedagogos que realizam atendimento educacional especializado, e a maioria não, 100% das famílias que nós atendemos no Instituto João Clemente, no atendimento de apoio, eles têm celular e têm WhatsApp, e é um recurso que todos sabem mexer, que todos sabem utilizar. Então, foi uma forma, é uma ferramenta que nós decidimos utilizar para que nós tenhamos acesso a essas crianças, esses adolescentes e as suas famílias também, né? Então, cada pedagogo montou grupos no WhatsApp, dos grupos que eles atendem, montaram os grupos no WhatsApp, gravaram um vídeo, encaminharam esse vídeo para os grupos, informando qual que era o objetivo deste grupo e de que forma que nós iríamos trabalhar daí para frente, né? Então, foi feita esta apresentação inicial para estas famílias e para estes alunos, até para dar uma acalmada nas famílias que estavam muito ansiosas, porque eles estavam sem atividade, eles não estavam querendo fazer nada, eles só queriam ficar na frente da televisão, brincando. Então, isso ajudou a acalmar as famílias e os próprios estudantes. Aí nós começamos a pensar nas atividades. Pelo levantamento que nós fizemos, uma grande dificuldade era de organizar a rotina deles em casa. Então, nós elaboramos uma atividade de rotina sugestiva e encaminhamos para as famílias pelo WhatsApp. Todas essas atividades estão sendo construídas em PowerPoint, com descrição, com audiodescrição e apoio de imagens, porque nós temos famílias também que são analfabetas, então a audiodescrição e o apoio de imagem facilita a compreensão do que está descrito nos slides. E o PowerPoint é um recurso muito acessível, muito fácil e que dá para ser visualizado pelo WhatsApp. Então, nós adotamos esta medida, neste formato de atendimento, PowerPoint, estão sendo encaminhadas as atividades pelo WhatsApp. Então, nós elaboramos uma atividade de rotina, encaminhamos um modelo para que as famílias pudessem fazer essa rotina para os filhos, desde o acordar até a hora de dormir, com atividades, com diversas atividades, com diversas situações de atividades, para que eles saíssem dessa ociosidade. Outro material que foi construído foi um material de orientações em relação a essa ansiedade, a essa agitação, né? E o quanto a rotina
contribui para minimizar a ansiedade, para minimizar essa agitação que eles estavam relatando que os filhos estão tendo. Fizemos também um material de orientações relacionadas à comunicação, como que tem que ser essa comunicação das famílias com os filhos, de uma forma clara, de uma forma tranquila, de uma forma pausada. Todos esses materiais informativos têm audiodescrição e têm apoio de imagens para facilitar a compreensão. Então, nós iniciamos com esses 3 materiais, que foi o que mais as famílias nos disseram que estavam com dificuldade de realizar. Passando este período, nós começamos a pensar no objetivo do AEE, que é quebrar as barreiras, né? De que forma que a gente poderia começar a introduzir algumas atividades pedagógicas, né? É claro, pensando na necessidade da criança e do adolescente, pensando no recurso que a família teria disponível em casa para realizar essas propostas, porque, é claro, eles não teriam os mesmos recursos que nós temos no Instituto Jô Clemente, que são recursos de alta tecnologia, nós temos uma diversidade de jogos, nós temos uma diversidade de materiais, e a gente sabe que no ambiente familiar eles não teriam acesso a esse recurso. Então, que estratégias e recursos deveriam conter nesses materiais para que as famílias conseguissem realizar e ajudar os seus filhos, né? E aí nós pensamos uma proposta de lançar desafios, né? Então, desafios relacionados à culinária, então, eles fazerem uma comida que eles mais gostam, desafios relacionados a um jogo, a uma brincadeira, desafios relacionados a montar um look, desafios relacionados à higiene e ao uso da máscara, porque as famílias também relataram que muitos não estavam conseguindo compreender o porquê que tinha que lavar as mãos, o porquê que não podia beijar, abraçar, porquê que quando saísse na rua tinha que utilizar a máscara. Então, nós lançamos um desafio para que eles colocassem a máscara, para que eles lavassem as mãos. Então, foram montados vários desafios. Semanalmente, a gente encaminha um desafio, porque a gente também não pode superlotar essas famílias de atividades, porque elas já estão com diversas outras atividades, cuidando de casa, cuidando do filho, cuidando da alimentação, tem as atividades que eles estão recebendo das escolas, então a gente não pode também sobrecarregar. Então, nós estamos encaminhando esses desafios semanalmente, e aí nós orientamos essas famílias para que filmem, para que tirem fotos deles realizando as atividades e avaliem o nível de dificuldade, se foi baixo, se foi médio, se foi alto, até para a gente poder pensar nos próximos desafios de acordo com o nível de dificuldade que eles tiveram. As famílias encaminham de volta para a gente no grupo as fotos, os vídeos, que eles estão fazendo as atividades, esses registros são colocados, são elaborados no plano de atendimento educacional especializado e no portfólio, que são os instrumentos que a gente utiliza para acompanhar o desenvolvimento deles no AEE. Então, a gente tem contribuído com estes alunos durante a pandemia desta forma. E é claro que todas essas atividades que estão sendo elaboradas, a gente trabalha com alguns eixos. Então, a gente trabalha com o eixo da comunicação oral e escrita, com o eixo do raciocínio lógico-matemático, com o eixo da cognição, com o eixo da visomotora e socioafetiva. Então, todos esses eixos estão incorporados nessas atividades. Então, os desafios, tem desafios que envolvem a coordenação motora, tem desafios que envolvem a comunicação oral e escrita, tem desafios que envolvem o raciocínio lógico-matemático. Então, a gente tem que trabalhar com esses eixos, até para que eles possam continuar tendo esse benefício, tendo esse desenvolvimento, mesmo que por vias remotas, a gente tem que, de alguma forma, garantir este direito ao acesso ao atendimento educacional especializado. Nós, enquanto atendimento de apoio, nós temos um trabalho muito conectado com os professores das escolas comuns, né?
Sem essa interlocução, o atendimento ele não se faz, né? Então, nós trabalhamos no tripé, que é o atendimento ao aluno, atendimento à escola e atendimento à família, né? Que são personagens importantíssimos para que o atendimento realmente surta efeito e que haja o desenvolvimento dessa pessoa com deficiência. Com as escolas, o que nós estamos fazendo? Nós encaminhamos um e-mail para todas as escolas, descrevendo todas as atividades que nós estamos realizando, todos os recursos e todas as estratégias que nós estamos utilizando, e nos colocamos à disposição dessas escolas, desses profissionais, para que eles entrem em contato com a gente, para que a gente possa trocar experiências, trocar informações, para que eles também possam orientar os alunos. Porque aqui em São Paulo, a Prefeitura do município de São Paulo encaminhou atividades para eles, que são os cadernos de atividades por séries, né? Que chama trilhas de aprendizagem, né? E algumas famílias relataram para nós as dificuldades que elas estavam enfrentando em realizar as atividades do caderno, né? Porque são cadernos pensados para todos, e eles têm direito também de receber este material, e eles receberam. Só que eles e as famílias estavam com algumas dificuldades em realizar as atividades dos cadernos que foram encaminhados pelas escolas. Então, nós, enquanto atendimento educacional especializado, nós não fazemos reforço, nós atuamos na quebra de barreiras, por meio de estratégias e recursos acessíveis para que a criança consiga desenvolver e realizar as propostas, certo? Então, nós tivemos acesso a este material, a estes cadernos, né? E aí, por meio deste acesso, nós pensamos em algumas estratégias, em alguns recursos que eles poderiam utilizar para desenvolver as atividades dos cadernos. E aí nós também montamos no PowerPoint algumas sugestões de estratégias, alguns recursos que eles poderiam utilizar, também com imagens, também com audiodescrição, e encaminhamos para as famílias pelo WhatsApp, né? E o retorno tem sido muito bacana, as famílias têm participado, os alunos têm participado, né? É claro que a gente ainda não conseguiu atingir a 100% do nosso público, que é o nosso objetivo, né? Porque alguns não entram no grupo, alguns não realizam as atividades, principalmente os adolescentes, né, que são um pouco mais resistentes, mas nós estamos atingindo, assim, a grande maioria, a gente conseguiu atingir a grande maioria dos alunos e dos familiares, e o retorno tem sido bastante positivo, isso tem nos motivado bastante a pensar em outras possibilidades, é claro. E os pedagogos também, eles estão com uma ação individual com as famílias, porque algumas famílias ficam receosas ou ficam envergonhadas de exporem no grupo a sua dificuldade, a sua necessidade, e aí, no particular, o pedagogo entra em contato com essa família, pelo vídeo, né, por áudio, orienta essa família, orienta essa criança, orienta esse adolescente em relação às necessidades específicas de cada família. Então, nós estamos com uma atuação bem importante, né, via WhatsApp, mas que tem surtido efeito, né? E em relação ao pós-pandemia, eu também compartilho, né, das dúvidas do Douglas e da Cíntia, como que essas crianças, esses adolescentes vão retornar, né, para os atendimentos presenciais? Como que esses atendimentos presenciais irão acontecer, né, com todo cuidado, né, que nós teremos que ter, né, mas eles voltarão desorganizados, eles voltarão sem rotina, eles voltarão desestimulados, né, então a gente sabe que será um desafio grande, né, para que a gente retome esses atendimentos de forma presencial, com muita cautela, com muito cuidado, com todas as orientações do Ministério da Saúde. Então, será um desafio para nós, será um desafio para eles, será um desafio para as famílias, né, quando este atendimento retornar de forma presencial. Mas nós, enquanto atendimento de apoio, né, no contraturno escolar, nós só iniciaremos esse retorno presencial quando as escolas começarem a retornar com as aulas presenciais,
né, e aí nós já estamos pensando, já estamos estudando, né, nós enquanto Instituto Jô Clemente, já estamos estudando algumas formas para que a gente possa, quando retornar às aulas de forma presencial, de que forma que a gente também vai retornar com esses atendimentos, pensando, né, de que forma que esses alunos também irão retornar, que vai ser um desafio bem significativo, bem importante para todos nós. É isto. Eu tenho certeza que será assim. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí, Roseli, e agradecer mais uma vez sua presença aqui. Bom, agora eu queria abrir a palavra para os deputados que estão aqui, agradecer a presença do deputado Israel Batista, que estava acompanhando a gente online devido às vagas limitadas pela plataforma, entrou agora. Então, queria saber se algum deputado gostaria de se manifestar. Deputado Felipe Rigoni, deputado Israel, deputado Tiago, deputado João Campos, deputada Tabata, por favor. Eu gostaria de só fazer um comentário que me deixa muito preocupado. Estão todos escutando? Sim. Sim, perfeitamente. Um comentário. Nós fizemos, pela nossa comissão, no ano passado, um relatório que avaliou diversos aspectos da nossa educação. E dentre os relatórios havia uma análise sobre as nossas sobre o Plano Nacional de Educação, né? E aí eu me lembro que foi muito chocante para nós da Comex que sequer havia dados dos municípios e dos estados sobre estudantes com deficiência, né? Não havia dados no âmbito do Plano Nacional de Educação. Então, eu imagino o desafio que vai ser para a gente fazer essa reinserção depois da pandemia, se nenhuma inserção adequada já foi possível de ser feita, né? A gente ainda não tinha vencido esse desafio, né? Então, eu fiquei feliz de ouvi-los falar, mas, ao mesmo tempo, preocupado, porque não vai ser um desafio fácil para nenhum de nós, nenhum município, nenhum estado. A falta de coordenação do governo federal também preocupa um pouco, né? E eu espero que a gente supere esse desafio. Obrigado, professor Israel. Agradeço suas palavras, sua participação. Que bom que você está aqui com a gente. E agora eu queria passar a palavra para o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Bom, obrigado, Bismarck. Queria somente agradecer, parabenizar os nossos painelistas aqui, Douglas, Cíntia e Roseli, pelo trabalho, pela exposição. Realmente é um cuidado muito especial que nós temos que ter para que, especialmente nesse momento, nós não deixemos nenhum aluno para trás em todo esse desafio que a educação brasileira e o país como um todo enfrenta por conta da pandemia. Foi bastante esclarecedor aqui ouvi-los, e como o professor Israel mencionou, a gente sabe que os desafios são imensos e alguns até básicos, como simplesmente ter acesso à informação, que mesmo em períodos de normalidade já era muito difícil, né? Então agora a gente acaba sofrendo por falhas históricas nossas de não conseguir nem minimamente organizar as informações a respeito dos alunos especiais. Então, queria aqui só agradecer a você, Bismarck, e a Comex, por mais um webinar desse, e seguimos aí à disposição para que a gente possa fazer a educação brasileira funcionar de verdade para todos. Obrigado. Obrigado a você, Tiago, deputado que é uma das grandes cabeças pensantes da educação aqui, mais um aqui na nossa Câmara dos Deputados. Por favor, deputada Tabata Amaral, também poderia dar suas considerações e perguntas. Eduardo? Isso. Agora foi. Deu certo. Pessoal, me soma a palavra dos demais parlamentares. Muito obrigada pela contribuição de vocês.
Cíntia, Roseli, professor Douglas. Eu aprendi muito, anotei muitas coisas, e eu acho que essas conversas são as mais ricas, em que a gente ouve muito mais do que fala. Então, gostaria de trazer um breve comentário, que é dessa preocupação que todos nós carregamos das desigualdades que serão aprofundadas nesse momento de pandemia. O desafio já é gigantesco quando a gente olha para os alunos como um todo. E eu não consigo nem imaginar quão desafiante é para as famílias que, enfim, têm crianças que precisam de um atendimento diferenciado e que muitas vezes não têm o treinamento, a capacitação, os instrumentos para atender essas crianças em seu lugar. Eu gostei muito da fala do professor Douglas, que ninguém nunca havia lhe perguntado como ele gostaria de aprender. E eu só consigo pensar quão arrogante ainda é a nossa educação, né? Que cria um modelo e culpa o aluno que não se adequa a esse modelo, ao invés de olhar para a individualidade, para a inteligência de cada criança e até ela e se adequar. Então, para mim, fica um aprendizado muito grande, e só gostaria de reforçar, para quando vocês forem fazer os outros comentários, o que nós podemos fazer como parlamentares. O papel da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, a qual todos nós estamos representando, é o de fiscalizar o Executivo e apresentar outras soluções. Tem alguma coisa específica que vocês acham que a gente pode contribuir, que a gente deveria estar pautando nesse momento, para além daquilo que já foi mencionado? Mais uma vez, muito obrigada. Eduardo, muito obrigada pela sua moderação, por esse painel tão importante, e aproveito para cumprimentar e agradecer a todos os meus colegas parlamentares. Continuo aqui atenta e aprendendo com vocês. Obrigado a vocês, deputada Tabata, aqui enriquece com seus conhecimentos e engrandece aqui o nosso debate. Eu queria passar a palavra, então, para o próximo deputado inscrito, antes de devolver a palavra aos debatedores, é o deputado Felipe Rigoni e, após ele, o deputado João Campos. Muito obrigado. Por favor, Felipe. Você me ouve bem, Bismarck? Perfeitamente. Ótimo. Bom, primeiro, boa noite, né, já a todo mundo. Eu queria cumprimentar meus colegas parlamentares, especialmente também a Cíntia, a Roseli, o Douglas, que não só é um grande parceiro do nosso mandato, mas é um amigo meu, pessoal, também. E eu compartilho das preocupações que foram ditas tanto pelos painelistas quanto pelos deputados, que é o seguinte: a gente já sabe que a desigualdade educacional ela se abriu em um grau muito elevado, né? A gente tem muito mais desigualdade educacional agora por conta da pandemia. E os desafios eles já são mais ou menos conhecidos quando não se trata de educação especial, de educação inclusiva, né? E quando se trata de educação inclusiva, eles são ainda maiores, porque não é só você dar, né, acesso à internet, acesso a computador, e etc. para o aluno. Tem uma série de recursos que ainda são necessários, como, por exemplo, o aluno cego ele precisa de um leitor de tela, o aluno surdo ele precisa ler o lábio e tem ali a tradução em libras que é necessária, e tem uma série de outros recursos ainda que ainda dependem de contato físico, muitas vezes, né? Então, eu fico mais ou menos com uma pergunta parecida com a da Tabata, né? É o como. Como é que a gente vai conseguir, de alguma maneira, fechar esse gap de desigualdade que se abriu ainda maior, né? E só reforçar que o caso das pessoas com deficiência já é muito grave. Eu lembro muito vividamente que no ano passado a gente foi perguntar, né, à secretaria, à Semesp, né, do governo federal, quantos alunos surdos existiam na rede de educação pública do Brasil. Eles não sabiam, né? Alguns estados sabiam, mas não são todos que sabem. Então, assim, se você não tem nem dados de quantos são, imagina o que fazer para resolver esse gap educacional. Então, fica a pergunta para os meus colegas painelistas, o que a gente precisa atuar e como que a gente consegue, com metodologias e etc., né, tentar fechar esse gap de alguma maneira daqui para frente. Muito obrigado, deputado Felipe Rigoni. Parabéns aí pela sua palavra. Uma alegria te ter aqui, te reencontrar. Dizer que estou com saudade de todos vocês aí. Quando as atividades voltarem aqui na Câmara, com certeza a gente vai se ver presencialmente. Por favor, deputado João Campos, suas considerações e perguntas.
parabenizar Bismarck, seu nome, os demais deputados aqui que acompanham a nossa coalizão, saudar a Cíntia, Roseli, Douglas, parabenizar pela apresentação. Eu acho que é muito evidente para todos nós que, enfim, dedicamos nossas vidas também à educação brasileira, que esses desafios já existem no cotidiano normal, sem haver pandemia ou não, e que a pandemia, ela, na verdade, esgaça, como o Rigoni bem usou a palavra, diversos desafios que a gente vive na sociedade. E quando a gente pensa em desigualdade, todas elas estão em discussão de maneira mais enfática nesse momento do que antes, mas elas já existiam, já eram muito severas, já eram muito duras. A desigualdade educacional também. E quando a gente olha para a pessoa com deficiência e a inclusão na escola, a participação, a gente sabe que esses desafios já são hercúleos em circunstâncias de aula presencial, de acompanhamento, de poder ter um tutor, de poder ter, enfim, um acompanhamento multidisciplinar dentro de uma sala de aula. Mesmo assim, já existe essa disparidade dentro de uma mesma rede, dentro de uma mesma cidade, mas agora a gente sente que fica muito mais aguçado. No meu caso específico, eu tenho um irmão, Miguel, tem 6 anos de idade, ele tem a trissomia do 21 também, e ele está no ano de alfabetização dele. Então, imagino que no ano de alfabetização, ele não tem aula presencial, tem um acompanhamento remoto, que não é equivalente a uma aula, até pela LDB proíbe, né, para a educação infantil, mas o desafio que e além do mais, ainda é um grupo de risco, pela fragilidade pulmonar, isso deve o impedir de frequentar a aula durante esse ano, por exemplo. Então, como vocês acham que as redes ou que o Ministério deveria orientar um tratamento específico no retorno às atividades de avaliação de todos os alunos? Eu acredito que seria o correto se ter, mas uma avaliação específica para os alunos com algum tipo de deficiência, para poder ter um plano individualizado também. Então, a que ponto a gente consegue chegar nesse detalhamento individualizado? Eu acho que é o ideal. Então, ao mesmo tempo que você tem que dar uma autonomia para a rede poder dar o tratamento individualizado de diagnóstico, que eu digo, de qual foi o comprometimento cognitivo que se teve, qual o acompanhamento que deve se dar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma política nacional coordenada, que dê direção. Falando muito, vai ser muito desafiador, mas a retomada também vai ser muito desafiadora, e como a gente retoma para garantir o acolhimento, não só do ponto de vista de conteúdo, de formação, mas do próprio convívio social e da relação com a comunidade escolar, com os alunos e professores, que em muitos casos também é mais difícil para as pessoas com deficiência do que para os alunos que não têm algum tipo de deficiência. Então, como a gente vai fazer esse reencontro com o convívio social? Muito obrigado, deputado João Campos, PSB de Pernambuco. Agora, queria colocar para vocês também uma pergunta do público, antes de abrir a palavra aos debatedores, do Caetano Silva. Professores, como poderíamos elaborar um currículo para a educação especial? Né? Deixa eu ver aqui se a gente tem uma outra do público. Bom, então eu queria abrir a palavra novamente aos debatedores, conforme nós orientamos no início, na ordem inversa. Primeiro a Roseli, depois o Douglas, que vai continuar ali na posição intermediária de fala, e, por fim, a Cíntia, que também poderá fazer suas considerações, todas as considerações finais, e as respostas e comentários, reflexões aqui colocadas pelos parlamentares. Muito obrigado, gente. Por favor, doutora Roseli. Ai, que lindo.
O filho Espera aí só um minutinho. João, agora você apresenta seu irmão para a gente, por favor. Deixa eu apresentar Miguel aqui, ó. Oi, Miguel! Tudo bom, Miguel? Oi, Miguel. Fala assim, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou desligar aqui. Valeu, Miguel. Obrigado, João. Por favor, Roseli. Bom, gente, eu fiz assim, eu fui anotando, né, as perguntas, né, e de uma forma assim bem geral, bem resumida, eu acho que eu vou conseguir responder as perguntas de todos. Se a Cíntia e o Douglas quiserem também ir complementando, eu acho que também fica bacana, fica mais dinâmico, né? Então, em relação a tudo que a gente discutiu, né, em relação a essa desigualdade educacional e que se intensificou com a questão da pandemia, a gente sabe que a educação no Brasil, ela tá difícil para todo mundo e para as pessoas com deficiência acaba ficando mais complicado, né, por conta de todas as dificuldades que eles têm de acesso, de informações e de acessibilidade, então se torna tudo muito mais complicado, né? Então, vocês, enquanto deputados, enquanto membros, né, da política, eu acho que vocês poderiam, né, pensar numa incidência de política pública, né, com muito mais efetividade, voltada para a educação inclusiva, voltada para a educação das pessoas com deficiência, que eu acho que está faltando um pouquinho mais de efetividade nessas ações, né, porque nós temos várias legislações que são a favor dos direitos da pessoa com deficiência, mas muitas coisas não são colocadas na prática, elas estão na lei, mas na prática a gente vê que realmente as coisas não acontecem. Então, acho que a gente tem que pensar em formas que realmente essas leis sejam colocadas em prática na sua efetividade, né? Eu acho que a gente tem que garantir o acesso a todos à educação comum, né, e que o retrocesso da Política Nacional de Educação, em especial na perspectiva inclusiva, não pode acontecer. Eu acho que a gente tem que continuar garantindo o direito das pessoas com deficiência terem acesso às escolas comuns, a estarem juntos com todos, é um direito deles, né, e existe um movimento para que haja um retrocesso, então eu acho que é fundamental que vocês também nos ajudem, né, a construir essa educação inclusiva de qualidade para todas as pessoas, né, garantir uma acessibilidade principalmente nas escolas, porque a gente sabe que a maioria das escolas não tem acessibilidade arquitetônica, não tem acessibilidade a tecnologias assistivas, não tem acessibilidade a recursos de materiais, né, é bem precário, então eu acho que seria uma forma muito importante da gente garantir, né, a formação tanto das pessoas com deficiência como das pessoas sem deficiência, a uma educação com mais qualidade, desburocratizar o acesso aos direitos. Então, quando eles têm que acessar algum direito, é muita burocracia, então muitos acabam desistindo pelas dificuldades, né, de acesso aos direitos que eles têm. Então, eu acho que a gente também tinha que pensar numa forma de desburocratizar esses acessos, né, uma política nacional com diretrizes mais claras, garantindo realmente, de fato, os direitos dessas pessoas com deficiência, né? Eu acho que, de forma geral, dessa forma que vocês poderiam, né, contribuir, né, com as pessoas com deficiência que sofrem tanto preconceito ainda perante a sociedade, que sofrem discriminação, que sofrem para terem garantidos os seus direitos, acesso à educação, acesso à cultura, acesso ao esporte e a todos os direitos que eles têm, acesso à saúde, né? Então, acho que fica aí um recadinho para que vocês pensem de que formas que vocês possam incidir em políticas públicas que realmente garanta, de fato, os direitos das pessoas com deficiência.
Obrigado, Roseli, mais uma vez. Continue aqui conosco. Pedir, por favor, para o professor Douglas Ferrari também fazer suas considerações. Eu anotei aqui, eu vou tentar fazer um resumão, né, do comentário, a começar pelos dados, né? O PNE só tem dois indicadores, gente, na educação inclusiva, que é a questão de matrícula. Né, como eu disse, isso é grave, né? Há um consenso, acho que há uma perda de aprendizagem para todos, né? Há uma perda de aprendizagem, é como a gente diminuir. E aí eu penso, em termos de metodologia, a gente tem já escrito material, né, que é o ensino multiníveis, né, a gente pensar nisso, né, a gente já deveria ter pensado, mas talvez agora seja o momento de aplicar o ensino multiníveis e o desenho universal de aprendizagem, em que você pensa na especificidade, mas sem deixar o geral, né, e pensa no geral sem deixar a especificidade, né, fazendo um movimento dialético. Todos esses dois trabalham com essa modalidade. São metodologias que a gente pode pensar, e tem material aí na internet para tanto, né. Quando fala do MEC, outro dia eu assisti uma webinar que, enquanto plano tempo de pandemia, o MEC está discutindo educação inclusive e mundo 4.0. Em tecnologia, né, 4.0 a gente ainda não chegou nem no 3.0. Quando a discussão deveria ser outra. Né, como a gente pensar, enquanto Ministério da Educação, formas de diminuir a desigualdade, né, educacional, como pensar em ferramentas, em tecnologias, e como apoiar os governos. Não, aí vem uma webinar dessa forma, né, com essa temática. Por sinal, fiquei muito triste depois da webinar, porque não me acrescentou, né, com exceções, né, de alguns palestrantes, né. Outra questão, né, sobre o currículo, né, eu acho que o currículo ele já está aí, não precisa criar um currículo para educação especial, como a gente dizia antigamente, em currículo especial, adaptação curricular. Acho que a gente sabe, por exemplo, no meio arquitetônico, que quando um prédio é construído totalmente com acessibilidade, ele é muito mais barato do que você construir sem acessibilidade e ter que adaptar. Fazer uma rampa, uma plataforma elevatória, assim também. O currículo está aí, nós temos que pensar em caminhos alternativos, a minha perspectiva é vigotskiana, em caminhos alternativos, caminhos indiretos, e isso passa por outras formas, metodologias, instrumentos que não o currículo, né? A avaliação, eu acho que a gente tem a ver com a escuta sensível, que eu disse, com o plano de desenvolvimento individual, que foi mesmo citado, né, um diagnóstico, e né, finalizando com a questão dos parlamentares, eu acho que né, parabéns também a Roseli sempre, né, o Instituto João Clemente como referência, né, não conhecia, mas sempre para mim foi uma referência do que uma instituição pode fazer, né, que não exclua as pessoas com deficiência em grupos segregados. E eu sei do que vocês tiveram que passar por isso, né? Eu sei muito bem. Né? Muitos desafios. Muitos. Uma coisa importante é evitar o retrocesso da educação especial, isso que ela disse. É um documento discutido há 2 anos pelo Ministério da Educação, de uma atualização da política de educação especial, que de atualização não tem nada. Tem retrocesso. Né? Então, isso é uma bandeira firme de luta que os parlamentares, eu acho que pode ajudar a gente bastante. Segundo, é pensar no novo Fundeb. Né?
um novo Fundeb que traga recurso para a educação, não é essa proposta que aí está, né, essa é a minha opinião, meu posicionamento, mas mais do que isso, assim, né, além disso, melhor dizendo, como a educação especial vai ser pensada no novo Fundeb? Isso eu não estou vendo nenhum debate, né, eu acompanho os trabalhos, a discussão do novo Fundeb, que sai na mídia, né, e eu de educação especial não estou ouvindo nada até o momento. Então, essa é uma coisa importante, né, e aí tem dois pontos, Nesse momento de pandemia, como a gente aprovar o novo Fundeb, sem fazer correria, né, que ele se torne algo permanente, e como pensar, pelo menos em 2021, né, porque o Fundeb termina no final desse ano. Então, a gente tem que pensar, no mínimo, em função da pandemia, em 2021, né. E, por fim, eu acho que em termos de colaborar com alguma legislação, pensar em termos de formação, a gente não tem nenhuma disciplina, pelo menos que eu conheça, né, nos currículos de pedagogia, mas nem na relação família-escola. E aí isso é para todos, né, não só para pessoas com deficiência. Né, eu sou formado em História e Pedagogia. Eu não tive nenhuma das duas disciplinas que me ajudassem a trabalhar essa questão da relação família-escola, que nesse momento, por exemplo, seria muito importante. Então, às vezes, o professor, os professores, a equipe pedagógica, até a própria gestão não sabe como fazer, né, o vínculo com a escola, fazer a relação família-escola. Então, acho que é uma proposta também. Tá bom? Obrigado, professor Douglas. Depois, se algum deputado também quiser comentar, mas o Fundeb está assim, a gente tem pressionado bastante para que seja renovado e, se Deus quiser, de uma forma permanente. Se algum deputado quiser falar sobre isso também, quero passar a palavra agora para a doutora Cíntia, mestre Cíntia, né, como ela mesmo colocou, mas eu acho que tem uma pergunta aqui que foi colocada pela Maria Sandolene, que talvez seja bem pertinente do público, essa pergunta, Cíntia, e talvez seja bem pertinente para você responder também nas suas considerações finais. Ela diz, pensar em uma forma de reparar, por assim dizer, a perca que os alunos com deficiência estão tendo em decorrência dessa pandemia. Então, se alguém quiser comentar também, senão eu queria passar a palavra para você, Cíntia, e para que você pudesse fazer esses comentários finais, responder as perguntas e levar essa em consideração também. Cíntia, você tem que liberar seu microfone, desculpa. Pronto. Está desligado de novo. Agora está certo. Pronto? Maravilha, obrigado. Então, reforçando o que a gente já conversou bastante aqui, esse modelo que a gente adotou agora de atividades, né, à distância, remotas, não presenciais, ele não inaugurou nenhuma desigualdade na escola, nenhuma dificuldade da educação especial. Ele apenas escancarou essa exclusão que ela existe, né? Ele escancarou o quanto precisamos avançar em nível de práticas pedagógicas mais inclusivas, em uma educação especial realmente comprometida com o desenvolvimento do público-alvo da educação especial. Para que eu desenvolva isso, eu preciso entender como aquele sujeito funciona. Eu preciso entender quais habilidades ele possui e quais ele precisa desenvolver. Eu não consigo compreender como vamos fazer repensar, né, e propor práticas mais ou menos inclusivas sem a participação das próprias pessoas com deficiência.
as pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Então, nós precisamos que a escola e a educação invista também em ações que visem mitigar o preconceito, o capacitismo, para que a gente reconheça essas pessoas que são público da educação especial, não só, né, como sujeitos de direitos da escola, mas sujeitos plenamente capazes. Porque o investimento do meu ato de ensinar vai estar diretamente relacionado ao que eu entendo com que aquele aluno é capaz de aprender. Né? O fato de eu me relacionar com o meu colega que tem deficiência, ele perpassa pelo entendimento das possibilidades que ele possui de avançar, né, em um determinado conhecimento ou compartilhar determinado conhecimento. Então, eu preciso incluir as próprias pessoas com deficiência, eu preciso incluir os seus representantes e as suas famílias, né? Para que a gente possa identificar como a gente pode avançar, o que está impedindo, né, que a gente alcance a inclusão a que fazemos, que é nosso direito. Né? Quando eu coloco nosso, é porque eu tenho muita preocupação, eu não espero que a escola ela seja para o meu filho Antônio apenas uma instituição assistencialista, porque ela não é, né? De solidariedade, porque o respeitar o direito do meu filho não é um ato de solidariedade, é um direito de todos. Então, para começar por aí. E a gente pensar também que o que eu espero da escola é que ela cumpra com o Antônio, que cumpra com os meus alunos, com os meus estudantes públicos da educação especial, o mesmo papel e o mesmo compromisso que ela tem com todos os alunos, que é qualificação para o trabalho, exercício da cidadania e desenvolvimento pleno. Então, eu sempre costumo dizer, algumas pessoas já devem estar cansadas de me ouvir falar, que eu quero que o Antônio aprenda a ler, a escrever, e entenda que a Terra não é, né, que a Terra não é plana. Então, ele precisa de ter acesso a esse conhecimento da maneira que for possível. Que ele seja crítico, reflexivo, que ele saiba se posicionar na sociedade e que ele saiba defender os direitos dele quando eu não estiver aqui. Então, eu acho que essa é a preocupação da maior parte de nós, né, como famílias. E isso não vai ser possível se a gente continuar pensando que quem tem que resolver o problema das pessoas com deficiência são as famílias. Por mais que eu seja professora, eu não sou a professora do meu filho, eu sou mãe do meu filho. E eu não quero ter que substituir a escola nesse papel, né, de construção de conhecimento na vida do Antônio. Então, a minha luta é para que a escola cumpra o seu papel, para que a professora, a equipe pedagógica cumpram o seu papel, assim como eu assumo isso com os meus estudantes. Porque se o meu estudante, eu como professora do atendimento educacional especializado, eu não consigo fazer com que aquele estudante aprenda alguma coisa que ele é capaz, quem fracassou fui eu. Como professora, foi a instituição escola que fracassou. E eu acho que a gente ainda tem um longo percurso, né, nesse sentido, para atingir os reais objetivos da inclusão. Sair dessa de responsabilização parental. Né? A escola não dá conta de cumprir o seu papel e delega para as famílias que estão sobrecarregadas com 1001 funções. Eu tenho, eu falo que meu filho foi eu ganhei na loteria com o Antônio, né? Não foi do jeito que eu encomendei, mas é o filho perfeito para mim. E ele vem com alguns cuidados que o cromossomo extra exige, né? Eu não posso assumir mais uma função da escolarização dele. Até porque, se nós, famílias dos estudantes públicos da educação especial, assumirmos a função da escola, a escola se faz desnecessária nessa sociedade. Né? E já temos, inclusive, como foi muito bem pontuado pelo Douglas, algumas famílias que estão tendenciosas nesse modelo ou que mesmo acreditam que podem fazer educação. E eu tenho certeza que a profissão docente ela vai para muito além do amor, da caridade, da solidariedade, para o dom
né? E para o desejo de ensinar. Ele é um ato de profissionalização. Nós que estamos hoje no magistério, que estamos na docência, nós sabemos todos o que implicou e o que nós precisamos investir de tempo, de dinheiro, de vida pessoal, né? Para nos constituirmos como professores. Então, é um reconhecimento da valorização docente também, né? Na educação especial é preciso, nós temos uma rotatividade imensa dos profissionais da educação especial. Então, por exemplo, a questão concurso público da educação especial é fundamental, porque a professora ela chega na escola em fevereiro, aí ela vai investigar como aquele sujeito funciona. Até ela pegar a lógica, já chegou em maio, né? Março, abril, aí no começo de maio. Ela começa a fazer atividades, lógico que ela não deixou de trabalhar, mas começa a colocar em prática um plano de ação com base, né, no entendimento dela, como se diz, do sentimento de pertencimento dela em relação a ser professora daquele aluno, a ser professora daquela escola, daquela comunidade, de entender aquela demanda, aí ela trabalha maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí, quando é outubro, já está começando, né, a ficar preocupada com as questões do próximo ano, do contrato que está acabando, e novembro acaba o mês, tem mais uns dias de dezembro e tchau. Quando é o outro ano, ela está em outra escola. E são outros alunos, esse aluno tem outros professores, e isso acaba se perdendo na educação especial. A gente não consegue consolidar um trabalho de educação especial nas escolas. Então, é fundamental. O Fundeb, ele vai ser mais... a gente fazer esse compromisso com esse Fundeb, principalmente o Fundeb permanente, ele é fundamental nesse momento, até porque, para dar conta de todos esses atravessamentos desse período de isolamento na educação, eu vou precisar de são adaptações pessoal, recursos até mesmo de intensificar, né, os atendimentos para esse público da educação especial. Então, esses recursos vão ser fundamentais nesse momento também, né? A orientação do retorno vai ser nesse diálogo, nessa escuta atenta das famílias, de compreender as fragilidades de cada um, de compreender como cada estudante se faz ou não parte do grupo de risco e quando, e respeitando o tempo, o ritmo dele naquele determinado para que ele possa retornar em segurança naquele determinado espaço. E em relação à política nacional coordenada, justamente uma política nacional que ela oriente os sistemas de ensino no sentido de partir de um diagnóstico, né? É muito fiel, um diagnóstico muito bem feito de como está a nossa sociedade educacional pós-pandemia e quais são os nossos objetivos a partir de então. Né? Infelizmente, a gente não pode, né? Não tem mais formas de solicitar a redução dessa carga horária em relação à redução do número de horas, né, letivas do ano de 2020. Então, essa política ela vai precisar ser muito bem coordenada no sentido da avaliação desse diagnóstico de como estão esses estudantes, quais são as nossas demandas, quais são os recursos que nós temos e que a gente se comprometa com o oferecimento dessa educação e que também, não só dela, mas de um plano que se debruce para atender essas famílias em todas as suas necessidades, que vão para além da educação também. A gente vai precisar de um suporte muito grande nesse sentido, se a gente continuar defendendo, né, uma educação pública, laica, gratuita e de qualidade para todos, que é o nosso desejo e a necessidade para que a gente construa uma sociedade mais justa, humana e democrática. É isso aí. Obrigado, Cíntia, pelas palavras. Muita gente comentando aqui
elogiando todos os debatedores, também os parlamentares, mas o pessoal falando aqui, Cíntia, você me representa. Então, parabéns pela sua fala. E numa próxima você traz o Antônio para a gente conhecer ele. Eu conheci ele porque eu entrei numa live que você fez na sexta ou no sábado à noite, eu não estou bem lembrado, mas eu entrei lá, você estava com ele de fraldinha, bonitinho lá com você, e eu conheci. A gente estava testando os equipamentos para fazer uma live. Nós estamos com planos agora de trazer as próprias pessoas, né, que são público da educação especial e suas famílias, para falarem um pouco nesse momento de isolamento social, porque nós sempre estivemos muito próximos compartilhando a luta e as angústias, e esse momento nos afasta fisicamente, mas ele não pode nos afastar dessa luta que é tão cara e tão importante, né? E aí você quer deixar aqui para a gente sua rede social, alguma coisa? Como é que o pessoal pode te encontrar aí nessa luta? Você claro, tem claro. Você quer diga para a gente, por favor. Nós temos, eu sou ligada ao Fórum Permanente de Educação Inclusiva, né, da Universidade Federal do Espírito Santo. E no Facebook é Fórum Permanente de Educação Inclusiva, e no Instagram está como FPEIES. O meu é Cíntia Macena. Obrigado. Certo? Douglas, deixa também para a gente as suas redes sociais aqui, para a gente seguir, quem é nossa audiência aí te seguir. Joia, gente. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela atenção. O meu Facebook é Douglas Ferrari. O meu Instagram é Douglas Ferrari D, todos dois com a foto de um olho, né? Ali a gente conversa, troca informações, né? E vou deixar o meu e-mail também, que às vezes a pessoa quer fazer um comentário mais extenso, que é o docris, DOCHRIS, .ferrari@gmail.com. Tá joia? Obrigado. Tá ótimo. Obrigado. Roseli, quer deixar também algum contato do Instituto João Clemente? Tem que abrir seu microfone. Pode ser o e-mail do Instituto João Clemente, é roseli.olher@injc.org.br. Obrigado. Deputada Tato, deputado Rigoni, palavra final, ou podemos encerrar? Rigoni, tá no mudo, você tá falando? Eu estou aceitando. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora tá. Ah, tá. Bom, eu só queria agradecer de verdade os painelistas, especialmente, os apresentantes, os deputados, nossos colegas, e a presença de todo mundo. Só um minutinho, Rigoni. Só um minutinho, Oi? desculpa. Pedir para todo mundo fechar o microfone, que não seja o Rigoni. Só. Tá me ouvindo? Acho que eu caí. Não, acho que o Bismarck também fechou dele. Até ele fechou. Eu não tenho feedback mesmo. Mas tranquilo. Bom, gente, só queria agradecer de verdade os painelistas, dizer que é um assunto, assim, para mim, pessoalmente, super importante, e também na minha atuação parlamentar, então estou feliz demais de estar no webinar aqui, e temos muitos desafios. Então, obrigado a todos. Só reforço, muito obrigada. Desculpa, Tabata, eu lhe interrompi. Bom, gente. Eu estava agradecendo, e a gente tem uma presença aqui muito ilustre agora. O Antônio, olha aí. Falei, Guilherme, lindo. Bom, gente, vamos passar o Antônio aqui com a gente, também com a brilhante palestra aí de vocês, esse debate. Eu só espero que isso tenha acrescentado na vida de alguém, de pais, de educadores, de estudiosos, de pessoas interessadas ao tema, que esse webinar sirva para essas pessoas. Agradecer mais uma vez a presença dos nossos debatedores, Douglas Ferrari, Roseli Olher, do Instituto João Clemente, a Cíntia Macena, da Secretaria do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, e do seu filho Antônio, dos deputados, todos que fazem parte da nossa coalizão,
Tabata Amaral, Felipe Rigoni, João Campos, Aliel Machado, Luísa Canziani, professor Israel Batista, espero não ter esquecido de ninguém, e eu, né, que também faço parte dessa colisão, Tiago Mitrô, que estava aqui conosco, dizer que esse webinar também foi transmitido lá para a minha cidade, de onde eu tenho origem, através não só das minhas redes sociais, mas da TV Sinal, através do canal 14 digital, e também da FM Sinal 91.1, foi totalmente transmitida ao vivo, e a FM Sinal que pega em praticamente 9 cidades em torno ali de Aracati. Então, eu espero também que você que está nos ouvindo pelo rádio, pela TV, que tenha crescido. Esse debate ficará nas redes sociais, tanto da página da webinar, como também dos deputados. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, Eduardo, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Obrigado. tchau, Antônio. Tchau, Boa noite. Tchau, Antônio. Tchau, Antônio. Tchau, Tchau, boa Fábio. noite. Tchau, Rigoni. Tchau.